Bom dia. Senhores e senhoras, muito bom dia a todos. Pedindo a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente audiência pública e esclareço que a realização da mesma é em cumprimento à obediência à Lei Complementar número 101 de 2000, de responsabilidade fiscal, especificamente o parágrafo 4º do artigo 9º, e o Poder Legislativo poense, fiel aos desígnios legais, vem demonstrar total transparência e incentivar a participação popular. Peço ao secretário, senhor excelentíssimo vereador Márcio Darrani, que faça a leitura dos papéis protocolados nesta Casa de Leis. Bom dia a todos, nobres pares, público presente, equipe da Prefeitura, imprensa. Leitura dos papéis. Comunicado. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Poá, nos artigos do termo 44 da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, e do parágrafo 4 do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, comunica a realização da audiência pública virtual para examinar e discutir cumprimentos de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. O evento ocorrerá dia 27 de fevereiro de 2023, às 9h30, presencialmente no plenário da Câmara Municipal e com transmissão online. Ofício 03 de 2023, Poá, 15 de fevereiro de 2023. Ao senhor secretário municipal da Fazenda, Sérgio Ruiz. Assunto: audiência pública do terceiro quadrimestre de 2022. Senhor secretário, temos a grata satisfação de cumprimentá-lo na oportunidade e convocá-lo a Vossa Excelência para participar da audiência pública que a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Poá, visando a atender ao disposto do artigo 9º do inciso 4º da Lei Complementar 101 de 2000, houve por bem designar para exame de discussão do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. O evento ocorrerá dia 27 de fevereiro, segunda-feira do corrente ano, com o início às 9h30, no plenário Vereador Oswaldo Leite Dantas, nas dependências da Câmara Municipal, situada à rua Vereador José Calil, número 100, Poá, com transmissão online via Facebook. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, David de Araújo Campos. Convido o senhor secretário municipal da Fazenda, o senhor Sérgio Ruiz,
adentrar no plenário, junto com a sua equipe técnica, para a demonstração da audiência pública de metas fiscais, terceiro quadrimestre de 2022. Seu secretário e equipe, fique à vontade. Bom dia a todos, público presente, vereadores, público que nos acompanha via online. Estamos aqui para a apresentação das metas fiscais do último quadrimestre, terceiro quadrimestre de 2022. Mais uma. Vamos apresentar aqui as principais receitas tributárias e de origem tributária. Nós temos aqui a menção, mais uma, aqui nesse quadro. Se puder apagar um pouco a luz, talvez seja melhor de leitura. Então, nós temos aqui a apresentação das principais receitas tributárias que dão condições ao município levar os serviços à população. Nós temos aqui, por uma ordem de importância, que são os primeiros tributos cobrados diretamente pelo município, o IPTU, o ISS e ITBI, e o imposto de renda retido na fonte das nossas contratações diretas de mão de obra e de servidores. As taxas, nós temos o maior importante aqui, o FPM, que recentemente, com uma mudança no índice do IBGE, nosso FPM pode ter uma alteração durante o exercício. Então, nós temos aqui de IPTU 30.974, ISS 36 milhões, ITBI 3 milhões, depende muito do movimento imobiliário da cidade, o imposto de renda, 14 milhões, taxas, 17 milhões, FPM, 82 milhões, ICMS, 65 milhões, o IPVA, 19 milhões. As receitas de capital, que são aquelas que nos colocam à disposição para investimento. Então, as transferências de capital, 9.629. O total das receitas de capital, que nós temos os depósitos judiciais, que é um redutor de 136, isso fica em 9.497 mil. Agora nós vamos às despesas, que é a parte em que a demanda sempre é maior do que a nossa capacidade. As nossas despesas correntes foram em 355.314 mil. Despesas de capital, que dentre esse montante de nossa receita, as de investimento, 34.376 mil. O total da despesa empenhada no exercício de 2022 ficou em 389.690 mil. As despesas correntes empenhadas, pessoal e encargos sociais, 186.827 mil, juros e encargos da dívida, 116 mil, outras despesas correntes, 168.370 mil. O total de despesas correntes no exercício, 355.313 mil. As despesas de capital empenhadas, os investimentos que nós colocamos, foram de 34.175 mil. Amortização da dívida, 201.
O total das despesas de capital, que seria de investimento, R$ 34.376.000. Restos a pagar. Nesses restos a pagar, nós temos o último mês do exercício de 22, em que nós fazemos a quitação dentro do mês de janeiro, e em alguns casos isso pode seguir um pouco mais diante da permissão legal. Nós temos escrito até 31/12 de 21, 37.337, pagos no exercício de 22, 28.201, cancelados no exercício, 3.207 porque não foram necessários ou não foram liquidados. Então, nós temos um saldo de 5.930. Isso demonstra que nós estamos com uma tranquilidade em assumir despesas e quitá-las dentro do exercício. Agora o resultado e dívida. Nós temos aqui uma despesa corrente. Deixa eu pegar outro que está meio escuro ali. Nós temos uma receita estimada de 331 milhões, que era o que nós tínhamos estimado dentro das condições do mercado na época da elaboração da lei orçamentária, e realizamos 399.677. Nós temos aqui, sentimos, e isso é muito favorável, nós tivemos uma arrecadação de em torno de 20% a mais do estimado. Nós tivemos também a receita de capital de 20.864 estimada. Nesse caso, ela foi menor do que o estimado. Então, aqui pode ter frustração de emenda, frustração de alguma transferência de recurso, e isso nos traz um total de 16% de positivo dentro do exercício. Nas despesas, nessa mesma condição, a fixada a despesa de 322, nós empenhamos 355. Isso mostra que nós já aproveitamos as condições da arrecadação para poder levar mais serviços à população. A despesa de capital, 41 milhões fixada, empenhada 34 milhões. E esse total, nós temos 6, aqui na última coluna percentual, 6% e 25% de favorável. Se nós considerarmos que a inflação do IPCA ou do NPC foi em torno de 6 GPM, um pouco mais, nós conseguimos fechar o orçamento dentro de uma tranquilidade fiscal. Aqui o resultado orçamentário das despesas liquidadas. Nesse caso aqui nós temos a receita, também a mesma apresentação. No total, nós estimamos 352 milhões e realizamos 409. Então aqui dá para perceber que nós fizemos o aproveitamento daquilo que nós tivemos de favorecimento na receita. Nas despesas fixadas, 322 milhões, nós liquidamos 321, 99,73%. Nas despesas de capital, ela foi um pouquinho menor por alguma questão de licitação ou transferência de recurso fora de algum momento que ela pode ocorrer ainda dentro do exercício. Esse total, nós fixamos 366.754 de despesa e realizamos 348.955. Resultado primário. As receitas correntes primárias, 388.627.000. Na de capital, 9.497.000. A receita primária total, 398.124.000. As despesas primárias pagas, 318.840.000. Restos a pagar processados e pagos, 13.165.000. Restos a pagar não processados,
15 milhões e 35 mil. A despesa primária total paga, 347 milhões e 40 mil. O resultado primário, acima da linha, foi de 51 milhões e 82 mil. Essa é um resultado positivo em que nós não deixamos a despesa, vamos dizer assim, superar a nossa expectativa. Despesas com pessoal. A receita corrente líquida nos últimos 12 meses, de 399 milhões e 206, nós temos a despesa total com encargos e percentual comprometido com o pessoal. Nós estamos, nesse momento da apresentação, com 46,20% da despesa corrente líquida com despesas de pessoal. Nós temos aqui os limites de alerta, nós temos 48,60%, o prudencial 51,30% e o limite máximo de 54%. A lembrar que, no começo desta gestão, esses limites tinham sido extrapolados e causavam uma grande preocupação, inclusive por manter os serviços públicos essenciais da população, porque a despesa de pessoal, como eram fixas, teoricamente fixas, né, tem umas pequenas variações, mas ela comprometia muito por conta da redução da receita, com a saída daquele banco que nos favorecia com o seu processamento na cidade. Despesas de aplicação no ensino. A receita de impostos no período, 253 milhões e 610, aplicação mínima do ensino constitucional, 25%, que o limite seria de 63 milhões e 402 mil, foi empenhado dentro do exercício, 82 milhões e 222 mil. Isso representa, ainda com a despesa empenhada, 32,42%. Mesmo com o limite de 25%, o município foi obrigado, pelas demandas desse público, né, da educação, a aplicar um pouco mais. E essa é a proposta, não só ficar no limite, mas dentro daquilo que é necessário com o público do ensino. Resumo do Fundeb. O total de recursos disponíveis, 93 milhões e 160, aplicação mínima, despesa com magistério, 70%, que seria 65 milhões e 212, e o que realmente ocorreu, despesa, gastos com magistério. Nós chegamos a aplicar 85,36%, das 79 milhões 526 mil, gastos com outras despesas, 14,64%, dá 13 milhões 634 mil. O total aplicado nesse exercício de 22 foram os 100%, que é os 93 milhões 160. Despesas com saúde. A receita de impostos no período relacionada como limite, 246 milhões 180 mil, aplicação mínima constitucional 15%, que seria 36 milhões 927 mil, o total liquidado no exercício, 67 milhões 551 mil. O percentual aplicado na saúde chegou a 27,44%. A gente sabe que a demanda é sempre crescente e foi bem acima do obrigatório. Dívida ativa. Essa é uma questão difícil, porque quando se faz orçamento, a gente conta com a maior parte da receita de tributos lançados diretamente pelo município. O saldo inicial em 22 desse estoque da dívida é de 300 milhões e 74 mil, menos as inscrições em 22, 69 milhões e 966, mais inscrições, menos recebimentos, que foi dentro do exercício, 14 milhões 892 mil, e cancelamentos diversos por problemas de baixa e outras ordens, 5 milhões e 82 mil. O total final do exercício, o estoque da dívida passa a ser de 350 milhões e 66 mil.
Isso nos preocupa porque a população está cada vez mais com dificuldade de quitar seus tributos e o município precisa cada vez mais da receita para poder entregar aquilo necessário. Com essa explanação, que ela é muito sintética, nós temos aqui a execução orçamentária nos seus tópicos obrigatórios de apresentação. Esperamos aqui ter apresentado e demonstrado que nós cumprimos os índices da educação, do Fundeb, estamos cumprindo os limites de pessoal e estamos buscando entregar quanto mais os serviços básicos ao cidadão com base nesses índices e nessas receitas e despesas. Vou voltar a palavra ao presidente da comissão para continuidade. Obrigado. Senhor secretário, equipe técnica, obrigado pela explanação. Vamos fazer a parte de perguntas. Eu gostaria de começar primeiro pelos senhores vereadores e vereadoras e abrir também para o público presente. Já devo avisar que não teve nenhuma pergunta virtual por e-mail durante o tempo que foi publicado o nosso ofício falando sobre a audiência pública. Queria começar aqui pelos vereadores. Vamos pôr aí um limite de 3 perguntas por vereadores, se vocês concordam? Pode ser? Se alguém tiver alguma pergunta, vou começar. Ninguém tem nenhum vereador? Pergunta, alguma coisa? Senhor secretário, eu só tenho uma pergunta. Eu queria só saber se tem alguma verba específica para o CEP Santa Luísa. Se tem alguma previsão disso reservado para a gente começar a planejar a retomada daquela obra tão importante, que me perguntam muito. Neste orçamento de 23, já constou nele um limite de até 10 milhões para a continuidade da obra. Essa obra deve custar mais do que isso por conta da complexidade, tamanho, retomada. E pelo cronograma, ele é uma obra com um pouco mais de um ano e alguns meses de execução. Então, nós já temos no orçamento de 2023 um recurso indicado para essa retomada de obra. Para o início, né? Isso, para o início da retomada, se ela for um cronograma. Como é uma questão de engenharia, tem várias questões aí que eu não domino, então, de repente, esse cronograma pode ser menor ou um pouquinho maior, de um ano e alguns meses. É questão de técnica e também de clima. Tá certo. Educação não é gasto, é investimento. Exatamente, exatamente. Algum vereador tem alguma pergunta, por favor? Professor Rogério Matias. Secretário, bom dia nobres vereadores aqui dessa casa. Secretário, como foi dito pelo senhor, o orçamento de 2022, ele foi encerrado com muita tranquilidade. Isso. E 2023, estamos começando agora, e eu creio que, se formos basear pelo de 2022, 2023 vai ser bem melhor. Existe um estudo para que o vale alimentação dos funcionários tenha o seu valor elevado e que possamos estar entregando esse vale alimentação a todos os funcionários municipais aqui? Vereador, nós temos um resultado alcançado pelo esforço da equipe técnica, que não só da Fazenda, mas de todas as secretarias. E o que levou e favoreceu esse resultado, assim, favorável fiscal, não talvez como os vereadores têm isso, o resultado nas ruas. Então, nós tivemos que reduzir muitos serviços, reduzir servidores, para poder reduzir os índices que estavam proibitivos e ilegais, e também as despesas que a gente não tinha, que o município não teria condições de manter. Com essa premissa, todo o trabalho está sendo feito para não termos grandes despesas continuadas, que é aquilo no popular que a gente chama de despesa fixa.
Então, o que está se estudando muito é tudo aquilo que a população precisa de imediato, como investimentos, mas nós temos que tomar muito cuidado. Eu não digo que com esse muito cuidado seja um não, mas um grande cuidado para as despesas fixas, que aí você acerta de um lado, mas proíbe de outro. Então, até o momento, nós não temos um estudo com valores para essas questões, mas não é uma questão que a prefeita tem deixado de lado, que é o favorecimento da mão de obra e dos seus colaboradores, não só servidores, mas colaboradores. Então, pelo que entendi, secretário, não existe o estudo em relação a isso, mas hoje existiria a possibilidade de se fazer. Eu diria ao senhor que seria temeroso falar assim sem números. Nós temos aqui acompanhar agora o começo desse novo exercício, porque nós conseguimos chegar nisso nesse espaço amostral. Então, vamos dizer assim, nessas condições está regular. Nós temos que ver essa redução do FPM que pode ocorrer, que o índice do FPM, em razão da redução, teoricamente redução ou movimentação da população no todo, o nosso índice deve reduzir. Como reduziu no começo do exercício, com os números preliminares do IBGE, e o nosso setor jurídico, a Secretaria de Ação Jurídica, entrou com uma ação para coibir essa mudança, até que o IBGE tenha, sim, o seu trabalho fechado. Então, nós vamos ter algumas mudanças na arrecadação. Nós temos que trabalhar um pouco na dívida ativa, que ela está muito expressiva. Nós temos 350 milhões, como foi demonstrado aqui, de dívida ativa, de estoque. E isso segura, amarra um pouco o município nessas suas necessidades e nos seus planos. Eu não diria que, no momento, seria possível aumentar nenhuma despesa continuada, que as despesas continuadas são aquelas que realmente é de pessoal ou de contratos que trocam, né? O terceiro setor ou uma empresa para fazer os serviços que são feitos diretamente pela prefeitura. Perfeito, obrigado. Vereador Márcio Darrani. Bom, Sérgio, bom dia mais uma vez. Só gostaria de saber a respeito do projeto de lei do Conselho Tutelar, que está tramitando na Prefeitura, está para vir para essa casa o quanto antes, devido ao edital da nova eleição esse ano. Gostaria de saber se você já conseguiu fazer o impacto financeiro desse projeto e se já foi enviado para uma próxima secretaria para que possa ser avaliado esse projeto. Esse projeto, esse estudo passou pela Secretaria da Fazenda para nós fazermos uma avaliação de um tópico, que seria o tópico financeiro que esse processo teria. Nós já fizemos os cálculos, incluímos lá as possibilidades, e isso seguiu para a Secretaria de Ação Jurídica para analisar as outras questões que vão levar a um novo regramento para as eleições futuras do Conselho Tutelar. Então, isso passou pela Fazenda, foi para o jurídico e vai ser analisado com essas duas questões, a econômica, financeira, e agora a questão legal, para depois se fechar isso para dar continuidade à nova eleição. Certo. Sobre hoje, infelizmente, a nossa cidade está com bastante buracos, né? Não tem o serviço do tapa-buraco. Hoje, se olhar o lado financeiro, né, pela Secretaria de Vossa Excelência, sabe me dizer se tem uma possibilidade de contratação do tapa-buraco? Como que anda as finanças no caso para fazer essa contratação? No exercício passado, dentro do estudo do orçamento, já foi previsto um pouquinho mais. Eu digo um pouquinho mais porque para nós pode parecer muito em números, mas para a necessidade, o buraco é uma coisa maior do que a gente pode calcular. Então, no exercício passado, nós já fizemos o estudo para que, neste exercício, já está até em andamento o processo de contratação, para fazer um serviço até
com maior quantitativo. Então, isso já está andando, já era um projeto dentro do exercício passado e já está no orçamento desse exercício. Então, isso já, em breve, nós vamos ter a retomada desse serviço. Obrigado. Sem mais perguntas, senhor presidente. Alguma pergunta da questão dos vereadores e vereadoras? Público, alguém para perguntar? Senhor secretário, equipe técnica, então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente audiência pública do demonstrativo das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. Em nome da Comissão de Finanças e Orçamentos, agradecemos a todos e tenham, além de um bom dia, uma ótima semana.